A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Livraria do Povo de Deus, onde você encontra livros, bíblias, comentários bíblicos, todo o material para o seu aperfeiçoamento cristão. A CPAD agora está ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então ali você também tem a livraria da associação no térreo do templo, procure ali o pastor Silas, e tem a Provix, a livraria online do pastor Fernando, onde você também pode comprar livros e bíblias, fazer o seu pedido e receber no aconchego da sua casa. Quando você compra na Provix, você está cooperando com este projeto, com este canal. Então faça isso com amor. Além de ter aqui embaixo também o Pix, se você sentir de Deus, de nos ajudar, de dar a sua contribuição financeira, também você tem toda a liberdade. Estamos na videoaula da lição de adultos, a lição número 4, equivalente ao dia 22 de janeiro de 2023. Estamos estudando sobre avivamento. O tema desse trimestre, primeiro trimestre de 2023, é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O nosso comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em economia, mestre em administração, é escritor de obras como Ética Cristã, Os Perigos da Pós-Modernidade e várias outras obras editadas pela CPAD. Portanto, nós estamos com um bom comentarista para nos guiar neste trimestre. Então, a lição número 4, antes de prosseguirmos, você não pode esquecer de dar o seu gostei, se inscrever aqui no canal, deixar seus comentários. Se você não é muito de escrever, de comentar, deixe o seu amém, seu glória a Deus, uma paz do Senhor, para nós sabermos que você está vivo e ativo na obra de Deus. E compartilhe esse vídeo, essa videoaula com o maior número de pessoas para elas serem abençoadas por Deus, e incentive as pessoas ao seu redor a se inscreverem também no canal do professor Álvaro Bruno. E por último, se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem uma playlist. Vá até lá, assista, aprenda e volte para a lição número 4, que é a lição de hoje. O tema dessa videoaula de adultos é, da lição número 4, o ministério avivado de Jesus. O textual está em Lucas 4,14, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado, revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Lucas 4, do versículo 14 ao 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos,
a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? A palavra-chave dessa aula de hoje é Jesus. Jesus então iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor, conforme nós acabamos de ler em Lucas 4,14. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Então, nessa lição, nós veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Então, tudo que nós fazemos debaixo da autoridade do Espírito Santo, com o assentimento do Espírito Santo, terá a sua aprovação, terá a unção do Espírito Santo. No tópico primeiro, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus, no nascimento. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Então aqui, nesse versículo, nós vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do mistério da encarnação. O Espírito Santo como executor. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo se tornou o Emanuel. Isso significa, obviamente, todos vocês já sabem, Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, conforme João capítulo 1 e o versículo 14, que nós leremos na Nova Almeida Atualizada, uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, muito boa, muito interessante. Você compra na Provix ou na CPAD ou na loja da Associação com o Pastor Silas. É Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui está falando do Deus que se fez homem, que encarnou e habitou entre nós. Então aqui nós temos o Espírito Santo executando essa entrada de Cristo no mundo. Segundo, o Espírito Santo no batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. João, o evangelista, né? João o batizador, João o Batista. Ao sair da água, ele está citando aí Mateus 3, 16 e 17, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Era uma manifestação aqui indubitável, né? Não havia dúvida
dessa manifestação da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água do batismo e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Então aqui nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo no momento em que Jesus ele é batizado por João o Batista. O Espírito Santo na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós temos Mateus 4:1. Ali, no deserto, Jesus experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites e depois ele teve fome. Em todas as investidas satânicas, então, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Então, lá no capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 11, mais ou menos, nós temos Jesus combatendo o diabo com a palavra de Deus. Então, assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório, porque aqui fica caracterizado que Jesus estava debaixo da autoridade do Espírito Santo. Agora vejamos o Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós vimos o primeiro, o Espírito Santo na vida de Jesus, e agora vamos ver o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia, que é o que nós já lemos no versículo 14 e 15. Ele voltou, Jesus voltou para a Galileia e pregava nas sinagogas. A leitura bíblica em classe, então, que nós acabamos de dar uma olhada, mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres. Esta era a missão do seu ministério, evangelizar, ensinar a palavra aos pobres. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Vejamos isso em Mateus 19. Mateus 19 e o versículos 23 e 24. Olha aí, Mateus 19, versículos 23 e 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então Jesus ele sabia que os ricos, os abastados deste mundo, eles não se interessam, via de regra, pela palavra de Deus. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito Santo para curar os quebrantados do coração. O que vem a ser isso? Quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Pessoas com um espírito humilde. Vejamos aí Salmo 34 e 18. Abra sua Bíblia, Nova Almeida Atualizada, Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva
os de espírito oprimido. Então, os quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde, aqueles que têm uma disposição para se submeterem à vontade de Deus. Por isso, então, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 27 e 28, né? Ele chama: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Apregoou também liberdade aos cativos, João 8, do 31 ao 36. Eu ainda continuo na Bíblia Nova Almeida atualizada, para vocês perceberem um pouquinho a mudança de grafia, né? João 8, 31 ao 36, ele diz: então a verdade liberta. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então veja que ele veio apregoar liberdade aos cativos. Veio apregoar liberdade aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Confirmando isso, Romanos 8 e 20, o apóstolo Paulo, ele fala nessa carta, Romanos 8, 20 e 21. Olha o que diz o texto sagrado. Romanos 8, 20 e 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então veja que toda a criação ela está sujeita, ela está aprisionada pela corrupção, pelo pecado. Ele deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, então, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador, ou no ministério de Jesus de Nazaré. Vamos ao tópico 2, Jesus e a oração em seu ministério. Primeiro, o valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões no Evangelho. Aparece em Mateus, no capítulo 6, do 9 ao 13, e aparece em Lucas, no capítulo 11, do 2 ao 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, no Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso não cumpre apenas uma orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Então, ele está dizendo aqui que a oração não era apenas parte de uma liturgia, de uma vida hipócrita, fingida, ou de uma vida de exibição. A oração não era para esse fim. É isso que ele está falando. Então, dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como nosso Pai, santifica o nome do Pai, deseja a vinda do reino, pede a Deus para vir o seu reino, anela por viver a vontade de Deus,
né, deixa a vontade soberana de Deus reinar na sua vida, a cada dia está na dependência do Senhor, quando ele diz, dá-nos o pão nosso cotidiano, né? Isso fala de dependência do Senhor. Confessa os pecados e pede perdão, suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, cada um desses itens aqui é um reconhecimento da verdadeira oração. Essa oração, então, revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Experimente fazer essa oração citando esses versículos da oração do Pai Nosso e sentindo e reconhecendo isso que está escrito na palavra. Então, você vai sentir que a sua vida vai mudar, né? Vai se tornar uma vida quebrantada, uma vida de dependência do Deus Todo-Poderoso. Número 2, uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele tinha uma vida de oração. Ele orou para escolher os seus discípulos. Está lá no capítulo 6, do 12 ao 16. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos, tá? Em Lucas 10, 21 e também Mateus 11, 25. Ele se alegrou pela revelação de Deus aos pobres e pequeninos e ter ocultado aos sábios e entendidos. Então, logo, nós aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, Jesus sendo Deus, ele nunca deixou de ser Deus, na condição humana, nosso Senhor Jesus buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Então, Jesus, como homem, ele viveu uma vida de oração. Jesus jejuou, Jesus buscou ao Pai. Jesus teve uma vida disciplinada no relacionamento com o Pai. Então, além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Então, ele pediu, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. Então, Jesus, ele se submetia e se submeteu o tempo inteiro à vontade do Pai, mesmo que essa vontade trouxesse a ele sofrimentos. Então, Jesus, aqui nós estudamos o valor da oração, estudamos a vida de oração de Jesus. Vamos ao número 3, uma vida na unção do Espírito Santo. Vamos entender isso aqui. Olha o que ele diz. Com unção, nos referimos a uma vida de serviço, sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Tá, o versículo 8 de Lucas 4, que nós vamos ler agora, na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Abra sua Bíblia, aí em Lucas 4 e 8, nós observamos a unção na vida de Jesus, a unção do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus. Olha, Lucas 4 e 8. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Só a Deus servirás. Então aqui está mostrando a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Primeiro, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro, aquele que
está trabalhando no reino de Deus, ele tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Então, são vários ministérios, vários tipos de trabalho, de liderança. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Então, isso vai caindo na mesmice do dia a dia. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com um mero olhar humano e, de maneira graciosa, vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito Santo, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença do Senhor. Então aqui, a pessoa que trabalha no reino de Deus, ela não pode olhar os trabalhos, as atividades com um mero olhar humano. Ela precisa de uma renovação do Espírito Santo diariamente para ela entender que aquele trabalho é espiritual. Varrer a igreja é espiritual. Lavar os banheiros é espiritual, tanto quanto pregar no domingo à noite uma mensagem poderosa de 40 minutos. No reino de Deus, tudo é espiritual, tudo é para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. E esse olhar espiritual indica que a unção do Espírito Santo está na vida dessa pessoa. E haverá resultados permanentes. É isso que ele está fazendo aqui o comentário. Então, mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa, para que haja esses resultados, para que haja essa vida, esse olhar espiritual, é preciso que haja também uma vida de piedade. Por isso, então, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, não deve negligenciar o jejum, não deve negligenciar o estudo devocional da palavra de Deus. 1 Timóteo 4:7, vejamos o que Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, olha o que ele diz. 1 Timóteo 4:7, logo depois de Tessalonicenses, você tem aí Timóteo, 1 Timóteo 4:7. Olha o que ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Em piedade, exercita-te na oração, exercita-te no jejum e exercita-te no estudo devocional da palavra de Deus. Todos os dias, leia a palavra de Deus. Todos os dias, ore ao Senhor e mantenha uma permanência de jejum e consagração diante de Deus. Então, esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Então veja que essa visão do avivamento aqui já vai acrescentando aquela visão tradicional de que nós tínhamos e que temos, né? Do crente avivado que fica gritando o tempo inteiro na igreja e fica falando em língua estranha o tempo inteiro, em vez de prestar atenção na palavra, na exposição da palavra de Deus. Enfim, nós temos que buscar aqui um equilíbrio. Avivamento é muito mais do que ficar dando glória o tempo todo e falando em línguas o tempo todo.
tudo tem o seu momento, tem o seu lugar. É nesse sentido. Número 2, então, a unção do Espírito Santo na vida do obreiro, a unção do Espírito na vida do crente. Lógico que o obreiro e o crente são significados intercambiáveis. Ele especificou obreiro, aquele que está com atividade, um trabalho permanente. E todo crente precisa também trabalhar na obra de Deus. Viver uma vida na unção do Espírito não é um privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. Não é só para quem tem um ministério específico. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, segundo 1 Pedro 2:9. Mais precisamente, Deus chamou cada crente, né? Deus chamou todos os crentes a comunicar o evangelho em todos os lugares em que os seus pés tocarem. Então é uma obrigação, Efésios 6:15 é uma obrigação de todo crente pregar o evangelho onde ele estiver. E calçados os pés na preparação do evangelho. Mateus 28, quando Jesus ressuscitou e aparece para os discípulos ali no cenáculo e começa com eles a conversar, ele dá uma ordem. Mateus 28 e o versículo 19. Ele dizendo, ide, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordem para todos nós, onde nossos pés tocarem, nós precisamos falar do amor de Deus. Todo cristão precisa ser um representante, uma testemunha de Jesus de Nazaré. Mateus 25:4, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Lâmpada aqui fala de iluminar. Onde você chegar, você precisa iluminar o ambiente com a presença do Espírito Santo na sua vida. É isso que ele está falando. Então, exerceremos influência. Se você for um crente que é influenciado, que tem a unção do Espírito Santo na sua vida, você vai exercer influência poderosa na sua família, na faculdade onde você estuda, no local onde você trabalha, ou em quaisquer esferas da sociedade. Onde você estiver, você será um influenciador, você será, como diz na linguagem online, você será um influencer, né? Assim, seremos testemunhas poderosas de Jesus debaixo ou sob a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, na nossa vida, nos fará exercer influência no meio dessa sociedade corrompida. Assim nós terminamos a lição número 4, de 22 de janeiro de 2023, o ministério avivado de Jesus, e assim deve ser o nosso ministério também, um ministério avivado pelo Espírito Santo, e assim haverá confirmação da nossa chamada. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixe também uma paz do Senhor, um abraço, um aleluia, para eu saber que você está vivo, e até a próxima, se Deus quiser.